Você já parou para imaginar como seria viver quase 1000 anos? Não estou falando de ficção científica, nem de lendas antigas. Estou falando da Bíblia Sagrada. Lá está registrado que os primeiros seres humanos viveram não 100, nem 200, mas quase 1000 anos de vida. Isso mesmo. Milênios atrás, homens como Adão, Noé e principalmente Matusalém ultrapassaram qualquer expectativa humana que temos hoje sobre a longevidade. O nome Matusalém talvez você já tenha ouvido como piada, tipo quando alguém muito velho é comparado a ele. Mas a verdade é que Adão viveu 930 anos, Gênesis 5:5. Seu filho Sete viveu 912 anos, e Matusalém viveu 969 anos, Gênesis 5:27. Esses homens não são tratados como lendas. Todos na época viviam muitos anos. São parte de uma genealogia sagrada, uma linhagem que liga o primeiro homem ao dilúvio e depois ao nascimento de nações. E por aí vai. Nomes que talvez pareçam distantes, difíceis de lembrar, mas que compõem a linhagem direta desde Adão até Noé. A Bíblia apresenta essas idades com exatidão, como parte da genealogia dos patriarcas. E não é dito como alegoria ou símbolo, é dado como fato literal, parte da história sagrada. E é aí que surge a pergunta: como isso é possível? Hoje, quando alguém ultrapassa os 100 anos, já é considerado uma raridade. Existem algumas pessoas centenárias pelo mundo, os chamados supercentenários. Mas a ciência aponta que a expectativa de vida média mundial está entre 70 e 80 anos. Então, como alguém poderia viver quase um milênio inteiro? Essa dúvida intriga não apenas os leitores da Bíblia, mas também estudiosos, cientistas, teólogos e até historiadores. Muitos consideram esse fenômeno um mistério ainda não explicado pela ciência moderna. Outros tentam racionalizar ou alegorizar as idades, dizendo que talvez os anos fossem contados de forma diferente. Mas não há nenhum indício claro de que isso seja verdade. O texto bíblico é consistente ao longo de toda a linhagem. O mais impressionante é que essa longevidade não aparece como algo mágico ou fantasioso. Pelo contrário, a Bíblia trata esses números com naturalidade, como parte de um mundo anterior ao dilúvio, onde a realidade humana era muito diferente da atual. A explicação mais aceita entre estudiosos cristãos é que no início da criação, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:26-27, e isso incluía um corpo perfeito, sem doença, sem morte, sem deterioração. Adão e Eva não foram criados para morrer, mas para viver eternamente em comunhão com o Criador. A morte entrou no mundo como consequência do pecado, Romanos 5:12, e com ela vieram a doença, a decadência e a limitação física. O próprio Deus havia dito a Adão: "No dia em que dela comeres, certamente morrerás." Gênesis 2:17. Mas note, essa morte não foi instantânea. Foi um processo que começou ali e se estendeu por séculos, literalmente. Adão só morreu aos 930 anos, mas desde a queda, o processo da corrupção física e espiritual já havia sido iniciado. Outro ponto importante: Adão viveu o suficiente para ver muitas gerações depois dele. Imagine um homem que viu seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e ainda estava vivo quando nasceu Noé. Sim, Adão morreu quando Noé tinha 56 anos. Isso é uma conexão direta de gerações que em nossa realidade atual é impossível imaginar. Mas o que havia de diferente naquela época? Uma das teorias mais fascinantes é a de que o ambiente da Terra antes do dilúvio era completamente diferente do que conhecemos hoje. Gênesis 1:6-7 fala sobre um firmamento, uma expansão entre as águas, algo como uma cobertura de vapor que isolava o planeta, protegendo os seres vivos da radiação solar, criando uma atmosfera ideal para a vida. Muitos estudiosos sugerem que isso criou uma espécie de efeito estufa saudável, sem poluição, sem toxinas, sem interferência industrial, onde a vida florescia em sua forma mais pura. Junte isso à genética inicial, um ser humano recém-criado por Deus, com células perfeitas, DNA sem mutações, sem doenças hereditárias, sem vícios, sem má alimentação.
Tudo isso contribui para um tempo de vida incomparável. Um ponto importante é que, segundo Gênesis 1:27, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso indica um ser humano completo, saudável, perfeito, com potencial para viver indefinidamente. A morte entrou no mundo apenas após o pecado. Em Gênesis 2:17, Deus alerta: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A queda no Éden iniciou a deterioração, mas Adão ainda viveu 930 anos após isso. Além disso, o mundo naquela época era muito diferente. A Bíblia menciona um ambiente mais puro, sem poluição, sem doença, com uma alimentação natural e uma atmosfera ideal. Gênesis 1:6 fala de um firmamento que separava as águas, sugerindo uma condição climática única, possivelmente responsável pela proteção contra envelhecimento precoce. Há quem tente racionalizar, dizendo que os anos eram contados de forma diferente, mas essa teoria não se sustenta, já que as idades decrescem progressivamente e de forma coerente ao longo das gerações. Mas o que a Bíblia também revela é que, à medida que o tempo foi passando, a humanidade começou a se corromper. Em Gênesis 6:5 está escrito: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Essa degradação espiritual teve consequências físicas também. Com o aumento da violência, da injustiça e da idolatria, o próprio Deus decidiu intervir de maneira radical. O dilúvio. Antes de executá-lo, Deus faz uma declaração importantíssima: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. Esse versículo marca um divisor de águas. Essa redução não foi instantânea, mas progressiva. Patriarcas posteriores como Noé viveram 950 anos. Gênesis 9:29, ainda muito longe da média atual, mas menos que os primeiros. Abraão, considerado o pai da fé, viveu 175 anos. Gênesis 25:7. E Moisés, o grande líder de Israel, viveu 120 anos. Deuteronômio 34:7. Que curiosamente coincide com o limite estipulado por Deus. Esse processo de envelhecimento e diminuição da longevidade reflete não só as consequências do pecado, mas também a transformação ambiental e espiritual do mundo. A corrupção da criação, como diz Romanos 8:20-22, estava agora evidente. O mundo pós-dilúvio era um mundo ferido. A camada protetora desapareceu. As condições climáticas mudaram. O solo, antes fértil e pleno, passou a exigir esforço. A genética foi se corrompendo com o tempo. A terra não era mais o paraíso de Gênesis 2. Assim, o dilúvio não foi apenas um juízo espiritual. Foi também um marco na transformação da vida humana, que passou de milênios para apenas algumas décadas. A consequência do pecado afetou tudo: o espírito, a alma, o corpo e até a própria natureza. Outro detalhe importante: o trabalho era diferente. O homem lavrava a terra, cuidava dos animais, vivia em contato direto com a natureza. Não havia o estresse urbano, a poluição sonora, a comida industrializada, as drogas, os remédios em excesso. Tudo isso, no mundo moderno, contribui para o nosso envelhecimento precoce. Outra área que intriga cientistas é a possibilidade de que a atmosfera da Terra tenha mudado drasticamente após o dilúvio, como sugerido na Bíblia. A camada protetora ou firmamento mencionado em Gênesis poderia ter protegido os primeiros humanos de radiações nocivas, criando condições ideais para a longevidade. Mas, por mais que a ciência busque respostas, ainda há uma lacuna que a razão humana não consegue preencher completamente. E é aí que a fé entra como um componente essencial para compreender o mistério da vida longa na Bíblia. A história dos patriarcas não é apenas um registro de idades. É um lembrete dramático do que perdemos, uma pista do potencial humano original, de um tempo onde a vida era uma celebração prolongada e a morte uma intrusa tardia. É um eco da perfeição que um dia existiu e que de alguma forma anelamos recuperar. O que essa história te diz? Que mistérios a Bíblia ainda guarda para você? Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões.
Se você se sentiu intrigado, emocionado ou desafiado por essa jornada pelo tempo, curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder nossas próximas explorações. Até a próxima. Fiquem com Deus.